Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa 7ª lição, revista CPAD, Adultos, 3º trimestre de 2024. Nossa lição tem como assunto a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Nosso texto áureo está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade prática nos fala que devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Nossa leitura em classe está no livro de Esther, capítulo 1, versículos 10 a 12, versículos 16, 17 e 19. Capítulo 2, versículos 12 a 17. A introdução do comentário nos fala que Deus estabeleceu princípios imutáveis, pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura. E também independente de época ou lugar. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Para que tenhamos uma ideia de quão grande era o império sobre o qual reinava Esther com seu marido, veja que ele prossegue desde o Egito, que é uma parte da África, toda a Ásia Maior e Menor, até já na fronteira da Índia. 127 províncias ou estados, poderíamos dizer, faziam parte desse grandioso império. Que bênção tão grande que Esther ganhou e que Vasti acabou abrindo mão por causa do seu orgulho. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Nos ajude a compartilhar também esta ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo. Nos ajude a semear o Evangelho neste tão grande campo missionário que é a internet. Nosso primeiro tópico nos fala sobre o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero, quem era ele? Filho de Dario, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, do ano 486 até por volta do ano 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes, exatamente o Xerxes da famosa história dos 300 de Esparta. No 3º ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. Essa festa, essa recepção durou 180 dias ou 6 meses. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto. Foi também nessa batalha que é mencionado o episódio dos 300 de Esparta. O segundo tópico nos fala sobre um banquete, público, outro exclusivo. Passados os 180 dias, Assuero ofereceu outro banquete para todo o povo da cidade, para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Imagine então festividades que duraram 6 meses. Quão grande era a riqueza deste monarca! Mas além disso, outro banquete, mas agora para toda a população da cidade. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti,
que alguns estudiosos acreditam ser a mesma chamada Amestris, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, mas restrito às mulheres do palácio. O terceiro item nos fala sobre o convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxessem a rainha Vasti, com a coroa real, ou seja, vestida com as suas vestes reais, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 oficiais, os 7 eunucos, que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Vamos ao segundo tópico. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. A recusa da rainha, primeiro item deste segundo tópico, nos fala que são diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extrabíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. Já vi até mesmo pessoas dizendo que, como o texto menciona apenas a coroa real, seria uma espécie de exigência do rei que ela aparecesse totalmente sem roupas, apenas com a coroa. Claro que isso é absurdo. Nenhum monarca, ainda mais do Oriente Antigo, apresentaria a sua rainha dessa maneira. Então, é uma hipótese a ser descartada. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para clarear o texto o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática da exegese. Não é exegese, exegese, quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar alguma espécie de recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma Amestris mencionada por Heródoto, que é descrita na história de Heródoto como uma mulher astuta e sanguinária. O fato é que a rainha desobedeceu ao rei, e isso gerou desdobramentos inesperados. O segundo tópico nos fala sobre a aplicação da lei. Assuero estava, de fato, sob a influência de vinho quando ordenou a vinda da rainha, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu da mesma forma, de forma intempestiva ou autoritária, então, de que o rei tenha agido por impulso. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino. Então veja que esta decisão não partiu somente dele. Ele não levou aos seus conselheiros o que ele pensava, o que ele queria fazer. Ele apresentou o caso aos sábios, que entendiam a lei e o direito dos medos e persas, que eram os 2 povos que formavam aquele império. A pergunta do rei demonstrava prudência. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido a sua ordem, o mandado do rei? Isso não parece a atitude de uma pessoa embriagada, tomada pelo vinho, mas de alguém prudente. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Realmente era uma pergunta fundamental num tempo em que a autoridade real não podia ser arranhada por nenhuma circunstância. O terceiro item nos fala sobre a sentença de Vasti. Examinado o caso, um dos sábios, chamado Memucã, aconselhou ao rei que depusesse Vasti, ou seja, que a tirasse do cargo. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Dizia ele: porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão aos seus maridos aos seus olhos. Ou seja, a conduta desobediente da rainha levaria as mulheres do reino a desobedecerem seus maridos, trazendo o caos à sociedade. Isso provocaria também desrespeito e discórdia nos lares. O conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti.
Além disso, enviou cartas a todas as províncias estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Obviamente que isso já era uma realidade no grande Império Persa e, por que não dizer, em todo o Oriente. Mas com aquela ordem, o rei estava reafirmando a autoridade masculina. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é essa: exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da Igreja de Deus. Com isso, chegamos ao terceiro tópico: Ester, a judia que se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois, há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas aconteceu na Batalha de Salamina, no ano 480 a.C., e forçou o rei a retornar à sua capital. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito, do que ele havia decretado. E assim, naquele ano seguinte, 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. O segundo tópico nos fala sobre o universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Esta atitude do rei Assuero certamente foi inédita, deve ter provocado surpresa. Afinal, o mais comum era que a nova rainha fosse escolhida entre as melhores famílias, as mais nobres, mas ele não colocou essa limitação. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial, ou seja, poderiam ser escolhidas para a rainha mulheres de quaisquer das etnias ou famílias, fossem ricas ou pobres, daquele glorioso reino. Imaginemos a competição que deve ter se estabelecido. Centenas, talvez até milhares de jovens, vindas das mais diversas famílias, com o sonho de se tornarem a rainha da Pérsia. A única exigência é que fossem formosas, bonitas e virgens, ou seja, nunca tivessem conhecido o homem. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã, a capital, a fortaleza do rei. Mardoqueu, um dos muitos judeus que moravam no Império Persa, ele morava próximo ao palácio e com ele sua prima Ester, criada como filha. Levada à casa do rei, Ester ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, e logo conquistou a simpatia. Havia uma graça especial em Ester. Além de se apressar em dar-lhe seus enfeites e alimentos, e 7 moças, ou seja, 7 damas de companhia para lhe assistirem, Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José também estava com Ester. Nós vemos aqui que todas as mulheres eram formosas. Ester, a Bíblia não diz que ela era a mais formosa de todas. Talvez ela nem fosse assim tão linda quanto outras, mas havia nela uma graça especial. Havia um favor imerecido. Deus estava escolhendo aquela jovem sem ser de uma família rica ou poderosa, sem grandes riquezas, sem grandes pretensões ao trono. Deus estava fazendo isso para nos ensinar uma lição. Dos pequenos, Ele escolhe o menor, para colocar em lugares grandes. Que isso nos sirva de lição para procurarmos cultivar a humildade em nossas vidas. A obediência de Ester. Mardoqueu ordenou a Ester que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Ou seja, que ela não dissesse que ela era do povo judeu, do povo israelita. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Ester obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Ester.
e passava diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumpridos os 12 meses de preparação, veja só, 1 ano de preparação para se apresentar diante do rei. Chegou finalmente a vez de Ester ser levada à presença de Assuero. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs ele a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. As pessoas sempre falam de amor à primeira vista. E é o que parece ter acontecido. A Bíblia não fala que ela era a mais bela de todas, mas diz que o rei a amou mais do que a todas. Deus agiu de maneiras que para nós parecem misteriosas para preservar o seu povo no futuro. Vemos aqui em ação a providência divina. Conclusão: Ester havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Que a presença de Deus na vida de Ester nos ajude a entender melhor e aceitar melhor a providência divina. Chegamos então ao final do resumo desta lição. Comente, curta, compartilhe este vídeo e não falte na sua escola dominical. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.